Olá, boa noite. Vamos começar uma Vô e Maridos, série especial com os nossos maridos, os maridos das borboletas. A gente já teve aqui o Alisson, marido da Paloma. A gente já teve aqui o Fagner, marido da Mariane Espíndola. E foi incrível o que eles falaram, que eles trouxeram. E o nosso objetivo aqui, para quem não está acompanhando, quem entrou agora, quem vai começar a acompanhar a série agora, essa série histórica, o nosso objetivo é perceber o que os maridos estão vendo de transformação nas mulheres. Porque se a gente está vivendo liberdade, né, gente, é porque realmente é genuíno e não é só para nós. É algo que interfere em todo mundo que tem relacionamento com a gente. Então, por que não ouvir a pessoa que está dia e noite conosco, os nossos maridos? Então, eu vou chamar aqui o marido da Fabiola, pra gente não perder tempo. Hoje é dia dela, essa mulher maravilhosa que é um símbolo das borboletas, porque é uma mulher que estava lá na sala da minha casa, no Educando com o Espírito Santo, e ela foi a mulher que a gente viu mais transformação acontecer. Literalmente, ela começou a abrir as asas. E a gente nem sabia que ela vivia em prisões, nem ela sabia. E a gente começou a ver coisas maravilhosas acontecendo ali na sala da minha casa, na vida dela, e que interferiu com o filho, depois interferiu com o marido. E é uma história maravilhosa. Eu vou convidar agora o marido da Fabi, o Júnior, o Jairo Júnior. Ele é gerente de produto do canal. Então ele é gerente de produtos dessa empresa e é muito legal porque eu tô trazendo para vocês maridos de tudo quanto é perfil, certo? Nós tivemos o Alisson, que é empresário da área de comunicação agora e também abriu uma igreja, então ele é pastor com a Paloma e vimos a história dela se descobrindo o chamado dela e ele vendo a mulher renascer em casa, se levantar e despertar. Nós tivemos o Fagner, que fez teologia, formado em teologia, e também trabalha, né, fora e caminha nesses, né, com o ministério e com o trabalho. E a Mari em casa, que tem 2 filhos, a Paloma também tem 2 filhos, que agora a gente vai os perfis, porque o borboleta é para todas as mulheres, todos os tipos de homens, todos os tipos de mulheres, não existe um padrão, né? Nós amamos todos e a liberdade é para todos. E o Jairo, então, ele trabalha, como gerente de produtos nesta empresa grande, e agora eu quero chamá-lo para que ele fale pra gente sobre a Fábio. Espero que não caia a conexão agora. E as nossas lives acabam sendo sobre as borboletas, né? Porque a gente tá querendo ouvir essa transformação. E também a gente quer ouvir o que é o voo e borboleta para os maridos. Será que eles se assustaram no começo? Né? Será que até com certo medo, pé atrás? Vamos ver que o Jairo já vai entrar aí. Pelo que eu tô vendo. Me avisem se travar, já avisa os Olá, maridos aí que tem marido na área. Olá, não tô te vendo, tô te vendo. Agora você está aqui, não vou mexer no celular, bem pouquinho. Tá tudo certo agora. Agora tá tudo certo. Que bom. Então vamos lá. Jaro, eu queria que você se apresentasse antes, né? Porque essa live que tá valendo, então. Então se apresenta antes, pode contar um pouquinho da história de vocês e manda bala. Vamos conversando. tá bom? Meu nome é Jairo Júnior, né? Conhecido mais como Juninho. Ah, eu e a Fábio, nós somos casados aí há muito tempo, desde 2007, né? Quase 13 anos aí. Casamos dia 27 de janeiro de 2007. A gente começou a namorar 28 de novembro de 2002, né? Aí depois de 5 anos nós casamos. Ah, Como a Gisá falou, eu sou gerente de produto numa empresa nacional, na área comercial, né? Ah, Também sou membro da House Church, né? Graças a Deus, uma igreja totalmente poderosa. Amamos o que a gente tem feito lá. Como eu estava falando lá, a Você estava no própria. louvor, certo? É, sim, sou ministro do louvor lá na House, né? Graças a Deus por isso. Porque as pessoas que passaram, que fizeram as lives, né, que me antecederam também são pessoas de calibre, né? Meu pastor foi semana passada, né? Então, o próprio Alisson, o Fagner também, que sou bem amigo deles, né? Conheço aí todos os 3 que passaram aqui de longa data, eles conhecem muito tempo, né? Período de conversão.
Mas esse sou eu, né? Graças a Deus, 27 anos que eu me converti, né? Me converti em novembro de 1993. Então, tinha 15 anos, basicamente, adolescente. Graças a Deus, me converti cedo e Deus me privou de bastante coisa, né? Tem pessoas que às vezes se convertem um pouquinho mais velho, né? E precisa passar por um monte de coisa. Então, Deus já havia me preservado desde a minha adolescência. É isso aí. Esse aí sou eu. E aí a Fábio, né? Agora que você falou, eu tinha esquecido, nós não estamos na terceira live, nós estamos na quarta live. Desculpa que a mãe de 4 crianças, você sabe como é que é, né? Você sabe de perto como é que é, né, Juninho? Esqueci, gente, a live passada foi com o Fábio Luverini, outro perfil ainda, né? O pastor da House Church, muito legal. E ainda bem que você me lembrou, né? E, gente, o que eu ia falar para vocês agora, para a gente entrar no assunto, né, da borboleta, né, que a gente viu abrir as asas. Então, a Fabiola, ela estava no grupo principal lá em casa, de a gente estava no Educando com o Espírito Santo, o nosso objetivo era apenas aprender a ouvir a voz de Deus, ensinar nossos filhos a ouvir a voz de Deus e assim, educar com o Espírito Santo. Era só isso que a gente queria, né? Mas aconteceu de tudo naquela sala, que eu falava, acho que isso não é um curso certo, estou fazendo outro curso sem querer, né? Mas era o nascimento do Voo e Borboleta e a gente nem sabia. Por quê? Porque para a gente ensinar as crianças a ouvir o Espírito Santo, a gente precisava começar a ouvir bem o Espírito Santo. E quando a gente começou a ouvir, a gente começou a descobrir a liberdade. E a Fábio, para mim, é um símbolo do Voo e Borboleta. É um dos principais símbolos para mim. Por quê? Porque ela, a gente viu uma transformação genuína e realmente ela abrindo as asas, né? Ela já estava na igreja há muito tempo, né? E talvez por estar há muito tempo tinha coisas que não enxergava, que eram prisões, ou talvez aceita, né? Pela nossa, talvez, religiosidade, né? Da onde a gente está. E aí a gente viu ela descobrindo coisas maravilhosas. E eu queria que você contasse pra gente se você percebeu isso, mas primeiro, antes das diferenças, pra gente ir numa, né, seguir uma ordem cronológica, quando ela começou a frequentar lá e começava a falar para você as coisas, né? Uma coisa aqui, uma coisa lá. O que você começou a pensar, né? E daí foi transformando em Voo e Borboleta e tal. O que você foi enxergando disso? Se ficou um pouco com o pé atrás ou não? Claro que tem o ponto que você já me conhecia, já conhecia o Conrad, né? Já é um grande avanço. Mas você ficou um pouco assim, o que é isso? O que ela está ouvindo agora, Deus desse jeito? Como que é? Como é que foi para você? Tá, eu acho assim, é bem legal essa pergunta, porque mais do que o marido ter visto a mudança da Fábio, né? As pessoas ao redor da Fábio, no geral, viram essa mudança, né? Eu estava falando anteriormente, uma mudança, ela foi genuína, ela foi profunda e ela foi intensa, né? Porque você bem como falou, às vezes a gente está na igreja durante tanto tempo e acaba não percebendo de algumas coisas, né? Mas quando a Fábio começou até com esse processo, me gerou uma estranheza, né? Por quê? Porque a Fábio, ela tinha muito medo das coisas, né? E a partir do momento que ela começou a vencer os medos, eu começava a estranhar. E toda vez que eu via ela em contato, né, com o pessoal do Voo e Borboleta, você, todas as amigas que estavam envolvidas, né, eu falava, caramba, que coisa louca, né? Que bando de louca essas meninas, né? Falei assim, realmente não, o pessoal ali não tá batendo direito, né? Mas o testemunho ele fala por si próprio, né? Não era eu dentro do meu achismo que ia poder julgar ela, mas eu acredito ali que conforme ela tinha medo, que nem eu falei, medo de chuva, né? Tinha medo de dirigir, né? Ela se tornou para mim, e eu vejo isso quando as pessoas procuram ela se tornou uma referência de como você consegue vencer o medo, né? Isso mesmo. Em Cristo, né? Como as pessoas, eu tenho medo do casamento, eu tenho medo de engravidar, né? Eu tenho medo disso, daquilo. A Fábio, ela tem muitas referências do que ela trazia de infância, né? A Fábio, devido ao prolapso que ela teve no coração, porque ela não tem mais, que é o sopro, então ela foi muito, muito enjaulada, muito, né? E esse excesso de cuidado muitas vezes fez com que ela não tem nada a ver que isso seja bom ou ruim, né? Mas fez com que se criasse um medo, né? De tudo, né? Mas ela venceu, foi bem bacana, isso é uma coisa perceptível. Então, quando a gente fala do Voo e Borboleta na vida da Fábio, a referência que a gente pode colocar, assim, se fosse para colocar assim, para estampar, seria assim, vencendo o medo. Colocaria isso. Olha que legal. Até poderia fazer uma Vamos tatuagem. fazer.
Ó, a Nadiane tá aí, ela já faz um filtro do Instagram aí pra Fabiola, já resolve. Que legal, que legal. Ela venceu o medo e agora ela mostra o caminho para as outras pessoas, né? E de uma forma tão natural, né? E sabe o que me marcou? Conta pra gente como é que ela era em relação à chuva e agora nesse ciclone aí, o último ciclone que passou em Curitiba, o que que ela fez? Eu quero saber de você, testemunho ocular aí. Olha, se você falasse, agora eu não ia nem lembrar, mas essa última temporada de Vendaval, a Fábio estava lá fora, lá fora de casa, ajudando a recolher as coisas, pessoas, crianças, né? Então, você imagina, se chuva é um problema, imagina você estar num vendaval que, como foi noticiado, levantou telhas, né, etc. Mas é até legal o teu comentário, porque eu não estava nem me dando conta, mas ela estava primeiramente lá fora, né? O vizinho da frente tem duas meninas, já chamou, o Samuel também bem corajoso, né? Chamou, veio aqui para casa, aí uma calha já virou, ela já foi lá recolher comigo a calha, mas ela tinha acabado de voltar da rua de carro também, né? Então, não chegou desesperada, sabe? Eu acho que foi bem legal, né? Então a gente vê assim que o medo né, não é uma coisa que agora faz mais parte da vida dela, né? Independente da situação, né? E que venham mais coisas, né? Para colocar à prova isso, porque quando Cristo ele está no nosso coração, né? E é muito legal isso. Logicamente a gente vence todos os medos, né? E ela é uma prova viva que Jesus lá ganhou espaço total no coração dela e o medo saiu 100%, porque onde Jesus está, nada do que não é dele, né? Então, 100% do medo saiu, né? Isso é uma coisa assim que é bem perceptível, né, na vida da Fábio. E você fala do medo, e aí a gente vê como o medo ele atuava em várias vertentes na vida dela, né? E que alterava a própria casa. Então, esse do medo de chuva, a gente viu quando começou a chover no meu apartamento lá, que a gente estava na reunião, ela começou a ficar apavorada, né? Assim, até meio perdendo o ar, assim. Então, é algo que agora ela já enfrenta lá fora, se precisar, até um vendaval, né? O medo já não existe nessa área. Outra coisa muito importante que a gente foi percebendo era esse medo de dirigir, né? Era um medo mesmo que ela tinha e ela ia passar pelos exames lá para fazer a carteira, né? Fazer a autoescola e tudo lá, a gente estava junto nessa mesma época. Né? E aí eu lembro que quando ela foi fazer a carteira, ela falou, isso aqui eu não vou passar, vou passar. Eu falei, olha, agora você está pronta para não passar. Ela, poxa, esperando uma palavra minha, tipo, eu te abençoo para passar. E eu falei, não, agora você tá pronta para não passar. Você já não tem mais medo, você tá livre. Mas eu senti que ela iria passar, mas que ela já estava pronta agora para reprovar. Se reprovasse, estava tudo bem, ela já não ia mais ficar em pânico, né? E eu fiquei tão maravilhada, porque ela não só passou, como ela acabou ouvindo o que Deus estava falando para o instrutor que estava fazendo o exame para ela. E ela deu uma palavra de Deus ali para a pessoa. E eu falei, uau, ela foi liberta, ela foi curada, sarada, e ela está ouvindo a voz de Deus, né? É uma borboleta, abriu as asas, né? Enfrentou o medo, passou, e eu senti que ela estava ganhando do Espírito Santo a direção das coisas, né? E ela iria dirigir as coisas agora, que ela estava atrás do medo antes, né? E aí me marcou muito um dia que você filmou ela na estrada. E aí até publiquei, né? Você filmando ela dirigindo na estrada de boa, passeando, né? Então era algo que vocês não podiam talvez viajar com ela dirigindo, algo que também atrapalhava, que prendia a vida de vocês, né? Esse que eu lembrei, e tinha outro que era a questão do filho, que ele não dormia na cama dele, era pequenininho, tinha que dormir com vocês. Isso devia atrapalhar muito vocês, né? Então conta pra gente o que que isso tudo atrapalhava, né? E o que que vocês foram vivendo aí de resultado dessa liberdade, como que tá hoje, né? O antes e depois. Legal, são outras duas histórias bem legal. A questão de dirigir até gerava um estresse, porque basicamente tinha que fazer tudo, né? A Fábio, quando era mais nova lá, sofreu um acidente com o pai dela, não um acidente, o motoqueiro bateu na lateral que ela estava com o carro, com a porta, e o motoqueiro quase entrou, né, com capacete e tudo. Então, a partir daí, ela começou a ter medo mesmo, né? Mas aí ela foi liberta e até uma vez dirigindo na estrada, eu falei, amor, pega a estrada e vamos pra praia, né? Ela foi de boa. Então, isso é prova. Até eu falei, olha, dirigir é curtir e aproveitar a vida, né? Então, ela se identificou bastante com isso. A questão do Samuel, nosso filho, era uma questão, assim, de não querer liberar ele, né? Claro, eu sou homem, né?
eu tenho um filho homem e eu quero que ele faça coisas de homem, que se vire, né? O pai, ele tem muito isso, né? Mas a mãe, Sai desse quarto, a mulher é minha. isso, por aí. Entendo bem, entendo bem. Isso. Então, o que acontecia? Claro que como o Samuel é nosso primeiro e único filho, eu também tinha aquela neura, né? Que todo pai e mãe vai, se a criança está respirando à noite, você ficava olhando e tal, né? Mas a Fábio, acho que era uma coisa muito, uma psicose, assim, sabe? Então, nós tínhamos um chiqueirinho, um bercinho de montar que ficava basicamente no nosso quarto, né? E o Samuel dormia, né? Então, os 2 primeiros anos do Samuel, como ele não dormia, não pegava no sono, né? Ele tinha que dormir no nosso meio, né? Ou no chiqueirinho, né? E, claro, como casal, isso atrapalhava, porque filho é uma bênção, mas ele não pode ser a divisão, ele tem que ser a soma. Ele já estava se tornando uma divisão, né? Não por culpa dele. Olha aí, pessoal, chave. Anotem essa chave do Júnior agora. Verdade? Não por culpa da criança, a criança inocente, e por uma questão, pela circunstância em si, né? Aí um belo dia, eu sempre falava, acho que dá para ele dormir lá embaixo, né? Conversando e tal, mas foi se passando os meses e basicamente aí muitos meses e isso não acontecia. Até que um belo dia, né? Ela chegou e falou assim, vamos colocar a gente tinha montado um quarto para ele, jóia e tal, vamos colocar ele no berço lá embaixo. Falei, o quê? Vamos colocar ele para dormir no berço lá embaixo, né? Dormir na cama dele. Falei, caramba, massa, né? E a partir desse momento que ela falou, vamos colocar, houve uma liberação na vida dele, né? Porque meu maior receio era que o Samuel também começasse a crescer com os temores que a Fábio próprio tinha, né? Então era um medo meu também, né? Mas eu, como homem, já tinha liberado e faltava liberar, porque quem tem que liberar são os pais, em comum acordo, né? Para que a criança viva, né? Para que os pais vivam. Então, depois dessa liberação, a gente começou a liberar o Samuel para dormir, ele dorme sozinho, como boa criança ele escapa, e às vezes ele vem dormir com a gente, é gostoso, mas não é aquele fato de estar dormindo sempre, né? Quando ele dorme, é de uma maneira que a gente até gosta, cobre ele e tal, mas é diferente, né? Então, a Fábio tinha muito medo de deixar ele sozinho, de que acontecesse alguma coisa, sei lá, né? E a partir dessa liberação, entendendo que Deus não cuidar da casa, em vão guarda o sentinela, né? Ela liberou e ele começou a viver também uma vida assim bem de coragem, Samuel é um menino bem corajoso, e viver a vida dele, né? Deus falando com ele, né? Visitando ele. Então ela. E a Tatiele lembrou que o chiqueirinho não saía do quarto, era fixo no quarto de vocês, o chiqueirinho para o nenê dormir, né? Do Samuel dormir, e que daí um dia foi desmontado. Acho que você nem acreditou que ia ser desmontado, né? O Samuel era uma coisa engraçada, porque ele não dormia à noite. E como a Fábio, ela teve um parto bem bacana, mas um pós-parto complicado, que é outro medo que ela venceu, que gerou um medo dela ter uma outra criança, né? Que hoje ela não tem mais esse medo também, tem que deixar bem claro isso. Foi bem legal, assim, essa questão da entrada do Samuel na nossa vida, porque ele mesmo gerou algumas mudanças que precisavam na Fábio em relação ao próprio medo. Então, esse medo de não liberar ele para as coisas, né? Essas coisas foram bem vencidas. Tá firme e forte, a Fábio também. Ela até relata que ele era mais contido, né? Ela segurava mais ele, né? Que agora ele é uma liberdade em criança, né? Isso também faz diferença para os filhos. Você percebeu isso na educação mesmo, em casa? Oi, pode repetir, Gisá? Falhou um pouquinho. Aqui também tá falhando. Às vezes você ficou quietinho, mas daí não tava, daí eu não sei. Tá ouvindo bem? Vamos fazer um teste aqui. O meu sinal tá ótimo. Isso que eu não tô entendendo. Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Eu perguntei sobre o Samuel, porque os medos que ela tinha, como projetava, a mãe projeta no filho, né? Ele era mais contido, ela não deixava muito ele livre, né? E hoje a gente vê ele, mas ele é livre, né? E pula e dança, aí, né? A maior alegria, assim. Isso você percebeu essa diferença? Foi gritante mesmo a transformação dela com a educação, com o reflexo nele. O que você viu nele de diferença? Na realidade, assim, você bem falou,
Eu fiz o curso, né, ouvindo Deus, né, educando com o Espírito Santo, né, ali veio umas chaves bem legais, algumas chaves legais, e a Fábio também já tinha feito com vocês, enfim, eu também fui lá bem depois, né, porque, como eu falava, achava meio louco algumas coisas que estavam acontecendo, mas foi. Mas assim, Foi. é, Aí ficou essa, louco igual. é, mas a gente tem que ser louco, né, senão a gente não topa as coisas, né. Ah, assim, eu tinha esse medo, dessa projeção dos medos que ela poderia colocar nele, de não, né. Teve um episódio aqui em casa e no nosso closet aqui, que o Samuel ele não entrava, não passava, e a gente não ensinou o Samuel a ter medo, né? A gente não ensinou medo para ele, medo das coisas. A gente ensinou ele a ter respeito, é diferente, né? Não tenha medo do mar, né? Então é diferente esse negócio. E ele falava que no closet tinha bicho. Eu falei, mas quem falou isso para ele, sendo que a gente nunca falou essa palavra para ele, não é verdade? Uhum. Aí, por quê? Porque eu falava, nossa, vai começar uma coisa que a gente já virou a página, né? Mas depois a gente foi ministrando com ele, falando, não, filho, aqui tem um anjo, é Deus que guarda, né? E até um tempo atrás que eu fui comigo, ele estava com a anteninha espiritual dele muito ligada, né? Só que ele estava vendo coisas que não era bom, né? A gente começou a orar, ó, vamos, Deus, virar essa antena para o lado bom, né? Para sintonizar as coisas de Deus. A gente sabe que a criança, ela tem essa parte espiritual. Daí, uma vez eu peguei e falei, olha, quem que está te incomodando? Ele falou, o Satanás. Eu falei, então você fala para o Satanás que Jesus é mais forte que ele. E você está com Jesus no coração, né? E a partir também dessa mudança ali, ele acabou mudando bastante. E acabou, hoje ele dorme um sono profundo no quarto dele. Quando ele sobe, às vezes ele tinha algumas coisas que ele estava com medo, tal, subia, mas hoje se ele sobe é por malandragem, né? Não é porque ele tem medo de alguma coisa, ataca a gente, mas a gente vê assim a esfera do medo, da mudança do medo não presente na nossa casa. Isso que é bacana, né? E a gente, por esse testemunho, a gente acaba ensinando, né, as pessoas, né, de como vencer, né? Então, logicamente, eu não passei pelo processo porque não tinha esses temores, mas a Fábio tinha, poderia estar passando para o Samuel, e eles venceram isso. Então, é uma coisa bem legal. A mudança no Samuel, assim, foi bem... E a gente entende que, desde o curso que a gente aprendeu, e foi uma coisa chave, né? Que Espírito Santo é Espírito Santo, né? Não existe o Espírito Santo sênior ou o Espírito Santo júnior, né? O Espírito que habita em Jesus é o Espírito que habita em mim, que habita no meu filho. Inclusive, meu filho que ora, né? Pelas pessoas, e as pessoas, elas são curadas, né? Então, foi bem legal, porque essa ascensão com Deus, que ele tem uma consciência hoje, que é um privilégio, que muitos de nós não tivemos, né? Eu sempre falo, caramba, meu filho está vendo uma coisa desde cedo que eu nunca tive esse privilégio. Nossos filhos, né? É essa geração que está vindo que vai fazer a diferença, porque nós, em algum momento, tivemos que nos converter, talvez passar pelos processos de transformação, vencer os medos. Essas crianças já estão vindo com tudo, detonando. E se Deus, acho que muitas vezes, se for da vontade de Deus, Deus quer colocar todo mundo numa carruagem de fogo e pegar para ele, né? Porque é muito legal essas crianças, o que eles têm vivido, né? E que mais experiência que você lembra dele aí? Porque eu sei que ele ouve bem o Espírito Santo, né? Ele desenha, ele fala as coisinhas, né? A Fábio também pergunta, pede para ele perguntar, né? Ele solta às vezes umas bombas aí. Se você lembrar de alguma história, a gente ama ouvir as histórias das crianças, porque é muito poderoso. E quanto tempo a gente achava que era coisinha de criança, né? Bobinha, e não dava atenção. E realmente é o Espírito Santo fluindo, né? Então ele ora e vê cura. O que mais você pode contar pra gente? Ou alguma história que você lembre? Oi, falhou só a última parte, desculpa. Alguma história que você lembre dele aí, dele ter ouvido a Deus e falado alguma coisa, ou orado por alguém que foi curado, alguma coisa que você possa contar pra gente. Sim, o Samuel, assim, tem... nossos filhos, sim, eu digo nós porque a gente vive as mesmas coisas, né? Só em lugares diferentes. Mas o Samuel, ele fala quando Jesus fala com ele. A gente foi dar um planetário para ele de presente, né?
por causa da pandemia, ele gosta muito de planeta e tal, etc. E ele falou, papai, eu já sabia que isso ia me dar, Jesus me contou, né? Falei, caramba, né? Que legal, né? Quando eu subo para ver ele, quando vê ele tá olhando assim, clipe gospel, né? Fernandinho. E assim, não porque a gente ensinou. Ele fala, pai, como é que escreve Yeshua? Aí você escreve Yeshua, eu quero ver esse clipe, né? Então, assim, a gente vê ele, uma criança totalmente conectada com Deus e aprendendo desde cedo, né? A Fábio já falou uma coisa que me alegrou muito o coração. O Samuel, ele tem a arte na veia já, né? Então ele desenha profético, né? Ele gosta de dançar e ele também já está aprendendo a tocar. E ele já é autodidata, porque a gente deu um teclado para ele de presente. Eu comecei a ensinar algumas coisas para ele, né? E ele, assim, em 10 minutos ele pega o que eu ensino para ele, né? Uau! Então, são coisas assim que a gente vê que essa geração, não a geração do Samuel, a geração dos nossos filhos, é uma geração de Uhum. uma geração 100% Jesus. Se a gente fosse dar Que um testemunho, incrível! e se a gente fosse dar um testemunho, a gente fala assim, sei lá, 80% da minha vida eu passei com Jesus, porque um tempo eu não era convertido, né? Uhum. Mas quando eu vejo o meu filho, o filho dos meus amigos, né, com essa conexão com o Espírito Santo, eu falo, caramba, é surreal, né? Muito legal. É porque eles já estão crescendo desde pequenos com intimidade com Deus. É diferente de estar só ouvindo, talvez, uma escola dominical, a informação, né? A história bíblica, que é ótimo, a gente precisa ensinar, né? Mas além de tudo isso que eles têm, né, em casa, na igreja, eles já aprendem desde pequenos a ouvir a voz de Deus e rejeitar a voz contrária. Então, isso é maravilhoso, né? A Fábio está escrevendo aqui que o Samuel orou pelo joelho da mãe e foi curada, da avó, né? E foi curada. Olha só que legal, né? E o outro dia eu vi também, olha o que me veio na mente. Eu lembrei que vocês fizeram um momento de lavar os pés dos avós. Eu não lembro quando foi isso. E eu vi um vídeo de ensinando o Samuel a honrar os avós lavando os pés. Eu vi os avós chorando. Eu achei tão lindo aquilo. O que que foi aquilo? Da onde que foi mesmo? Eu não lembro. Eu só lembro da imagem que eu vi. Oi, falhou. A Aí última ficou? parte sempre está Você falhando, Gisá. ouviu? A última parte sempre está falhando. Tá falhando? Sempre a minha pergunta. Não, eu queria que você contasse esse lava-pés dos avós que vocês fizeram, como é que foi? Eu lembro deles chorando e do Samuel lavando os pezinhos dos avós. Achei uma coisa tão maravilhosa aquilo. Você lembra o que que era? A gente fez uma virada de ano aqui em casa, né? E a gente fez um lava-pés com os avós, né? Com nossos pais. A gente quis honrar eles porque são nossos pais, nós amamos eles. Eu acho que é o mínimo, né? A gente gosta de fazer as coisas por eles e a gente fez uma virada de ano aqui e a Fábio teve a ideia do lava-pés. Então, eu tenho a minha mãe, meu pai é falecido, né? Meu sogro e minha sogra, né? Então, três. Somos três aqui em casa. Aí cada um começou a lavar os pés, né? Fazer o lava-pés aqui em casa. Os três avós caíram no choro, não entenderam bem assim, mas depois a gente falou, começou a dar palavras para eles. Então, o Samuel lavou o pé do vovô e das duas vovós, né? E é uma questão de ensinar eles. Às vezes a gente ensina a questão do respeito, né? Mas mais a respeito viva a cultura da honra. Ele tem que honrar os avós, honrar os pais. Então ele tem que saber que ele está ali também para servir, né? Então foi bem legal esse Que lava-pés, lindo. foi uma virada de ano. Foi uma coisa que Deus falou para a Fábio para fazer, né? E daí nós dois entramos na onda, foi muito massa, né? Os avós, assim, a gente acabou filmando umas partezinhas lá, eles sentando na cadeira, né? E até quando foi postado, acho que a Fábio que acabou postando, você viu os comentários, assim, os pais, nossa, que legal, né? Alguns pais. E vendo a criança, né? Porque acho que para nós, como filho, é mais fácil, mas é muito mais bonito, assim, né? Quando você vê o filho, o neto, né? E, enfim, ele É. tem um carinho bem especial por isso. E marcou a vida dele, né? Com certeza esse momento vai marcar os avós e a vida dele, né? Achei show, achei que veio do céu essa ideia mesmo. E a outra coisa que eu queria te perguntar a gente tem perguntado muito para os maridos como que tem sido a diferença no relacionamento do casal, né? Então muitos casais tinham com muitos conflitos antes,
Claro, problemas sempre vão surgir, mas vocês lidam hoje diferente depois desse tempo de intimidade com Deus, dessa conexão dos dois, né? Como que tem sido, como era antes, né? E como que vocês estão hoje em relação ao casal mesmo? A última parte falhou. Em relação ao casal, como vocês estão? Foi essa a minha pergunta. Pegou? Falhou? E o que será que você ouviu? Eu não sei o que você ouviu. Eu perguntei, eu pedi para você contar como é que tá o relacionamento do casal, como é que era antes, né? E como é que tá hoje. Vocês dois fluindo, né? Livremente com o Espírito Santo. Tá. Eu tenho uma palavra que um versículo que me chamou bem a atenção essa semana passada, né? Que é 1 Coríntios 4:20, né? Porque ele fala assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? É claro que o AFAB nós viemos uma igreja bem bacana, e nós se convertemos mesmo, mas nós tínhamos muita questão da palavra, né? E o que acontece? Nós precisávamos viver de uma maneira intensa com Deus. Isso se chama poder, né? Viver no poder de Deus, né? Então, nós éramos bons cristãos, trabalhavam, enfim, tocava na igreja, né? Aquela coisa mais de banco, né? Mas a gente sempre ansiava assim, como é que é essa parada da cura? Como é que é essa parada de orar? Como é que funciona, né? E quando a gente fez essa mudança de igreja, a gente começou a ouvir coisas que a gente precisava entender, né? Porque nós já tínhamos a questão da palavra que era muito nítida, mas como é que é essa questão de poder, né? Então, eu acho assim, a gente fez um curso com vocês, Conexão de Casais, né? E a gente tem buscado em Deus o que Ele tem disponível para nós, no nosso casamento. Né? Não uma questão de você viver a vida de uma forma normal, né? A gente não quer mais ter uma vida normal, por dizer assim. A gente quer entender que a gente quer viver uma vida com poder, né? A gente estava na Power Love esse ano, foi muito massa. E uma hora que nós estávamos na salinha com o Todd White, que ele estava orando pelas crianças, enfim, nós fomos lá, né, para levar as crianças e tal, e a Fábio mais uma vez foi curada lá, né, de algo que ela precisava. Então, viver no poder, né? Então, não aquele testemunho de se ver, foi o fulano tal, e entender que esse poder habita e que você sai isso nas pessoas, né? Então, a gente entende que hoje no nosso casamento, né, antes a gente vivia de uma maneira certa, né, eu não traía ela, não me traía, como falava, nós era bom escrever, mas a vida ela não pode se resumir só nisso, né? Então, uma vez na conexão de casal, até quando a gente fez a parte lá nos lares, lá, eu falei, tem alguma coisa que não está passando do teto que precisa romper, né? Até o próprio Fagner estava lá, enfim, né? E depois veio a resposta de Deus nessa mudança aí, nessa transição de igreja, né? A igreja que a gente estava é uma bênção até hoje, a gente ama as pessoas lá, mas a gente tem vivido coisas diferentes, né? Através da vida ministerial dos pastores que nós estamos lá, dos líderes, né? Líderes de house. Então, a questão de como as coisas têm acontecido no voo, a Fábio, ela saiu de uma transição de que ela sempre recebia oração para uma pessoa que começou a orar pelas pessoas. Isso é uma mudança no casamento, entende? Então, ela passou daquele negócio, não, eu preciso ser ministrado. Lógico, a gente precisa. Mas ela começou a ministrar na vida das pessoas, né? Sem medo. Enfim, então isso é uma coisa legal. Então, hoje, no nosso casamento, quando a gente faz uma reflexão do que era para o que é hoje, a gente tenta... A gente é um casal normal, lógico, com brigas, com vontades, com desejos, com sonhos, com tudo. Um casal extremamente normal, mas hoje a gente tem vivido dentro do propósito que Deus ele tem em nossas vidas, né? Então, a Fábio, eu sempre me questionava, porque eu sempre estava envolvido com alguma coisa no ministério. Hoje ela é tão envolvida, se não mais do que eu, né? Então, isso foi uma coisa assim que veio, né? Às vezes eu tenho que caçar alguma coisa para fazer, porque à noite ela está o quê? Fazendo o quê? Ministrando, né? Ontem foi um exemplo. Estava assistindo o Tela Quente aqui com meu filho e ela estava
lá embaixo orando. É gostoso, não cobro ela, não, você tem que estar com a gente, ela tem que estar onde é que Deus fala para ela estar. Isso é importante para nós aqui. A gente tem esse entendimento e ela tem meu total apoio, eu libero ela mesmo para fazer, quando ela vai ter uma viagem, vai lá, legal, vai lá, nós vamos ministrar, vai, né, seja com o pessoal do Voo e Borboleta, enfim, né, eu acho que isso é uma coisa assim, que tem feito a diferença, né, então, hoje a gente vive um casamento dessa maneira, né, a gente tenta viver assim, uma coisa mais surreal do que o normal, né, acho que mais ou menos assim, não sei se respondi. E, e para a gente caminhar para o final aqui, eu gosto também muito de ouvir de você, sobre você. Quando você começou a ouvir ao Espírito Santo dessa forma mais livre que a gente tem falado, né? Dessa liberdade mais intensa, sentir, percebê-lo, né? Mais, porque você já tinha uma caminhada cristã, mas quando deu esse despertar, né? Desse extraordinário que você está dizendo, desse poder, né? O que você viu agora na tua vida, né? A gente queria agora entrar para essa fase final para ministrar os homens também que estão nos ouvindo, né? Que nosso público normalmente é mulher, mas nós convidamos vários homens para assistir e eu queria que eles ouvissem essa tua transição, o que significou isso e como que você está hoje nesse relacionamento com o poder de Deus, né? Oi, Gisá, a última parte falhou, desculpa. Como que tá, como que é a tua vida hoje, né? Vivendo nesse poder de Deus, nesse relacionamento poderoso com o Espírito Santo. Então, um pouquinho do antes e o depois, para inspirar os homens. Que nem eu falei assim, né? Essa questão da relação com o Espírito Santo, né? É muito legal porque, que nem eu falo, a gente via mais uma coisa de palavra, né? Claro, se Deus ele quer falar, a gente abre a palavra e ele fala. Mas Deus ele fala de várias maneiras, em várias circunstâncias, né? E hoje, assim, é bem legal a forma como cada um aqui ouve o Espírito Santo, né? Então, a Fábio, ela é uma pessoa filler, né? Então, ela sente o clima, sente o ambiente, a partir dali, sente a atmosfera, e a partir dali que, às vezes, o humor dela pode estar alterado ou não, né? Eu já acho uma coisa meio louca isso, porque eu sou nowhere, né? Enfim, às vezes eu olho assim umas loucuras assim, falo, mas será que Deus está falando? Né? Bom, se tá, então alguma coisa vai acontecer, né? Mas assim, são coisas que a gente começou a aprender que a gente não sabia, essa linguagem, como Deus fala, né? Mas assim, essa questão de como Deus entrega uma palavra de conhecimento, como Deus ele coloca uma chave na mão da Fábio e ela entrega, né? Em coisas específicas, em situações, né? Às vezes, como ela é uma pessoa muito emotiva, é claro que a emoção fala bastante, né? Ela fala assim, que como eu sou um pouco mais, e não tem nenhum problema com isso, né? Eu tenho, como fala o ditado, eu tenho a unção do poste, né? Tipo, Conrad, os dois bem ainda bem, né? Já pensou se fossem dois que sentiam toda hora, não ia dar certo o casamento. Eu creio naquela palavra, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Então eu sou um bem-aventurado, como também, e todos os maridos que são postos são bem-aventurados, não tem nenhum problema com isso, né? Mas, isso mesmo. Às vezes ela fala assim, nossa, eu tô tão louca assim, que às vezes o Juninho me traz, né, para onde tem que, né? Mas isso é legal porque essa questão de como ela ouve, como a gente ouve aqui, é uma coisa, assim, única, né? A gente não sabia, às vezes, se era, nós tínhamos dúvida. Às vezes eu tinha umas visão, assim, meio louca, assim, mas será que é isso, né? Enfim, ela, às vezes, né, essa questão dela de filler, e às vezes a gente não tinha esse entendimento. Então, a questão de ouvir o Espírito Santo é uma coisa legal, porque você ouve já com entendimento, que é Deus falando no nosso coração, na nossa mente, de uma maneira específica, né? Então, eu acho bem bacana. Hoje, a gente não tem como não ter uma vida baseada no poder e na oração e também ouvir o Espírito Santo de Deus, né? Então, foi uma coisa bem legal, assim, em que a gente tem, pelo menos aí, nessa jornada aí, buscado em Deus aí. E agora, para a gente caminhar para o finalzinho, eu queria que você ministrasse, né, os homens, as mulheres que estão aí, o que você
tem sentido, né, que Deus quer? Não sentido, porque a Fábio que está sentindo, mas o que que você, como knower, acha que as pessoas precisam receber, né? As pessoas que estão nos assistindo e que vão nos acompanhar ainda, né? Porque a live vai ficar gravada. O que que você, como marido, né, de uma borboletaça, tem a dizer e deixar para a gente aqui declarar, enfim, o que você quiser liberar sobre os homens ou mulheres, aqui é liberdade. Assim, ó, já falando para os maridos e profetizando, primeira coisa, invista na sua esposa, né? Um dia a esposa, ela foi comprar lápis para ela de cor, uns lápis profissionais, né? Eu falei, disse que você gosta? Eu gosto, então deixa que eu vou te dar de presente dos namorados, né? Porque ela descobriu que ela gosta de desenhar, né? Então, assim, para os maridos, a sua esposa não é louca, ela Boa. ouve Deus. Não duvide do que Deus tem falado para ela, tá? Às vezes o marido, por ser um pouco mais centrado e menos emotivo, acha que isso é uma loucura, mas não é loucura, né? É Deus falando. O que eu sinto mesmo de profetizar para as pessoas que estão nessa questão assim, ó, é 1 Coríntios 4:20, né? O reino de Deus não consiste em palavras, ele consiste em poder. A gente precisa, como borboleta, como esposo, como família, viver no poder de Deus. Acho que isso é uma coisa bacana, tá? Invista no seu marido e o marido invista na esposa, porque nós somos a chave do que Deus ele quer para a Terra, né? Existe uma vontade soberana, mas ela não é tirana. Quando Jesus fala assim, ó, seja feita a vontade do meu Pai na terra, assim como é no céu, a gente tem que manifestar essa vontade de Deus na terra, tá? Então, nós temos que ver isso. Então, eu quero profetizar sobre a vida, que todos aqui comecem a trazer o céu para a terra, comecem a trazer a vontade de Deus soberana e uma vontade de amor, não uma vontade tirana, uma vontade que ela é melhor do que a nossa. Às vezes a gente não entende, né? O marido libere a sua esposa para aprender as coisas de Deus, né? Para viver as coisas de Deus, né? Porque a casa, como a mulher sábia, ela é bem edificada, né? Quem edifica a casa é a mulher, com sabedoria. Então, eu acho assim que as pessoas têm que hoje viver no poder. Então, se for para que eu profetize sobre a vida de cada família, de cada pessoa que vai ter acesso a essa live, seja agora, seja depois, que viva no poder de Deus, porque é muito bacana, né? E libere mesmo a sua esposa, seu filho. A Gisá tem bastante borboletas que são referências, pelo que eu tenho visto, em vários assuntos. Não pode parecer loucura. Às vezes é loucura, por que não dizer? Mas é uma loucura santa, uma loucura de Deus, né? E eu quero profetizar que a gente viva um tempo de poder com os filhos, com as esposas, com os maridos, com os pais, que a gente viva um evangelho pleno de Deus. É isso. E é muito fruto, né? Me veio na mente os frutos, né? São muitos frutos que vocês veem em casa, né? Você vê através da vida da Fábio, através da tua vida, através da filha do filho, né? Da vida do filho. Os frutos, eles vão justificar, né? Às vezes acham que a gente é louco e tudo, mas é muito fruto, né? É muita mulher sendo liberta, é muita família sendo impactada. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né, uma família maravilhosa. Eu sempre digo que a Fábio é uma engrenagem para o Voe, né? A gente não estaria onde a gente está hoje se não fosse a Fábio. E a dedicação dela, ela veste a camisa, ela, né, tá lá toda hora disposta. É um coração muito, muito servo, muito amável, né? E me veio na mente para te perguntar, para a gente fechar, sobre, não sei por que me veio na mente, de certo, alguém precisa ouvir sobre isso. E não sei também se você tem experiência nessa área, mas sobre a autoridade do marido e da mulher, assim, como que flui isso em casa. Você falou muito em incentivar a sua mulher, né? Um ajudar o outro também. Com a mulher ganhando liberdade, existe às vezes um medo do marido, da mulher se sobressair e ele ficar lá no chinelo, né? Como é que tem sido isso para vocês? Ou enfim, não sei, eu senti que tem algo com autoridade, submissão, essa questão, sabe?
para a gente liberar aqui. Qual que é a tua opinião? O que você acha disso? Isso é muito legal, né? Acho bem bacana porque, assim, hoje a Fábio, ela é tão intensa quanto eu nas coisas, né? Ela participa muito mais do que eu. Era uma coisa que lá atrás eu queria, né? Acho assim, cada um tem a sua área de autoridade em casa, né? Acho que a gente tem nosso espaço, a gente se respeita na questão do que cada um flui melhor. Mas, assim, se Deus quiser que minha esposa faça algo muito maior, muito grande, eu vou ser o maior apoiador dela. Eu não tenho esse medo de que algumas pessoas falam assim, viver à sombra da esposa. Pelo contrário, eu acho que o propósito de Deus, ela tem que se cumprir na vida dela, e eu não vou barrar isso em nenhum momento. Assim como ela sempre me libera e sempre me incentiva para que eu possa também viver as coisas que Deus ele quer para mim, né? Então a minha esposa libera ela mesma. A questão do fluir, ela tem fluído bem no que diz respeito a ministrar na vida das pessoas. Muitas vezes foi bem legal porque o último culto das borboletas, né, eu toquei, né, com a House Music, né, e ela estava lá ministrando, né. Então eu não posso simplesmente largar meu instrumento, porque eu tenho que fazer alguma outra coisa, e orar pelas pessoas. Não que às vezes não queira, mas não é o momento. Eu estava ministrando de uma outra forma, né, que também não deixa, mas ela estava lá orando, né, ela estava participando, mas quando eu vejo isso, me alegra o coração, eu sinto uma alegria, né, que eu posso resumir assim, é que meu coração se alegra bastante em relação a ver elas ela vivendo o propósito de Deus. E essa cumplicidade é o que vai fazer fluir sempre mais e mais. A gente está aqui para viver mais ainda. O que a gente tem visto e feito, acho que é só o comecinho. A gente quer ser mais intenso. É o que a gente anseia, né? Às vezes as coisas borbulham no coração, eu vou lá e incentivo ela bastante, né? Que nem eu falo, eu já, depois de ver tanta loucura, para mim, já estou até meio anestesiado, esse negócio de borboleta. Eu estive na house, estive com os amigos, na casa dos amigos, no nosso grupo de house também. Enfim, hoje a loucura, ela faz parte, não me gera uma estranheza, né? A palavra fala que vai parecer loucura, né? Para o mundo, né? As coisas de Deus parecem loucura mesmo. Então, nós estamos tudo certo. Me veio também à mente, então, essa questão por isso que eu te perguntei, né? Dessa autoridade, submissão, e me veio, assim, como um flash, né? De tudo que você falou aqui, do que eu vejo na vida de vocês, que você é um homem que empodera a sua mulher. Né? Então, eu sempre vejo ela falar, ele disse que eu sou isso, ou ele disse que ele viu isso em mim, da transformação que ela já viveu, né? E como a tua palavra sobre ela é algo que parece que coroava a liberdade que ela recebia, né? Puxa, meu marido está enxergando agora. Então, eu vejo muito isso, né? Como você sabe, e é sábio para empoderar a sua mulher, e muitos homens, muitas vezes, têm medo disso, né? Tem medo de empoderar, né? Talvez confundir com empoderamento feminino. Não é isso que a gente tá falando, né? Não é nesse lado, mas empoderar em Deus, né? Na identidade. E quem ganha é o homem também em casa, né? Com uma mulher assim, cheia do Espírito Santo, com confiança, ministrando, e, né? O homem também ganha, né? Então eu queria dar esse vai aí para os homens que estão nos ouvindo também, né? Como que para você contar pra gente como que você busca incentivar, como que você busca olhar, você fala, você usa palavras, você presta atenção nos positivos dela e fala, o que você tem feito? Assim, a Fábio fala que a minha linguagem do amor é palavras de afirmação, né? Que daí quando ela afirma alguma coisa, né, me elogia e tal, eu vou lá. Mas ela não sabe que ela também é assim. Ela tem uma parte que fala bastante alta. Então, quando a gente fala vá lá e faça mesmo, né? Você tem vontade de dançar? Ore a Deus, que Deus vai colocar no coração, né? Mas, assim, acho que a questão de empoderar não tem nada a ver com competição, tem a ver com você viver teu propósito. E que nem eu falei, eu não posso barrar o que o Espírito Santo quer fazer através da vida dela e na vida dela. Eu não posso fazer isso, não tenho esse direito. Simplesmente eu vou lá e libero, empodero, né? Então, você fala, amor, ela pergunta uma coisa, vai lá e faça. Mas isso, aquilo. Se Deus hoje quiser que a minha esposa ela vá para as nações, porque eu vou
eu vou incentivar ela, não é porque... Eu sempre falo para a Fábio assim, eu nunca cobrei uma esposa que fique em casa, que eu chegue em casa e a louça esteja lavada e a janta posta. Ela sabe disso, né? Se a louça precisar ficar lá, fica lá. Mas o que eu sempre falo assim, para que ela viva, né? Ela busque o propósito de Deus daquela forma que ela seja intensa, né? Junto ao nosso propósito, mas que ela viva isso, né? Então, assim, a questão mesmo, ela trabalhava no Foi Borboleta, ela veio me perguntar, até falei assim, porque a Gisela pode me chamar. Falei, amor, você vai fazer de qualquer jeito, vá lá e faça. Né? Não tem por que não fazer, vá lá e faça, você vai fazer de qualquer jeito, né? Cedo ou tarde, então, porque encare, né? Então, eu acho bacana isso, porque às vezes é uma noite que a gente fica sem ela, mas as pessoas estão com ela, né? Então, naquele momento parece que eu estou sem minha esposa, mas as pessoas estão ganhando uma ministra naquele momento. Isso é muito bacana. Isso é profundo. Então eu não posso ser egoísta, falar, não, eu quero a minha esposa aqui do meu lado, e se Deus precisar usar ela, não usa porque o marido não libera. Mas as mulheres precisam ser liberadas, né? Então, assim, o que eu puder fazer dentro mesmo das minhas limitações, dos meus defeitos e tal, que tem bastante, eu sempre vou incentivar ela, porque as coisas de Deus, o reino de Deus é uma coisa bacana de viver, é uma coisa alegre, não é uma coisa pesada, é uma coisa leve, e isso é o que ela tem vivido, coisas bacanas, coisas leves, né? Ela tem, não é aquele evangelho assim, de, se você não fazer, Deus vai castigar, te cobrar. Talvez. Cobrar sim, castigar não. Mas assim, Deus, por que você não fez, né? Não acredito num Deus de castigo, né? Acredito num Deus que ele vai trazer de uma maneira amorosa as coisas para a vida dela. E ela vai viver as coisas assim como cada uma que está vindo no tempo certo, mas não faça esse tempo certo ser uma amarra para você não viver. Viva já, né? A gente tem que viver já as coisas que Deus quer. Não existe essa, vou me preparar. Cara, vai se preparando e se enfiando na parada, porque é muito legal. É assim que a Fábio tem feito. Show. Muito obrigada por participar com a gente. A internet estava meio oscilando, mas a gente conseguiu passar a informação aqui, ministrar a vida das pessoas. E eu queria aqui juntos, né, já liberar todas as mulheres, maridos que estão nos ouvindo, que, puxa, eu queria viver assim, eu queria ter uma mulher assim ou um marido assim. Nós juntos aqui já liberamos isso em nome de Jesus, que você vai ter, né? Eu gosto de brincar que Deus não vai mostrar alguma coisa que existe para que diga, olha, só para eles, né, para você. Está acessível, não desistam, né? Deus, é ele que convence os corações, né? E se Deus está mostrando patamares, né, de excelência lá em cima, exemplos de relacionamento, exemplos de mulher, exemplo de homem, é porque ele está fazendo isso na nossa geração e é para você que está nos ouvindo também. Se hoje a sua situação não é essa, nós juntos aqui, né, Juninho, estamos liberando isso para a vida de vocês, liberamos casais fortes, vidas estáveis, né? E o casal, os dois ouvindo o Espírito Santo e um empoderando o outro, um impulsionando o outro, né? Para as coisas do reino. Se quiser liberar uma oração aí final e a gente encerra. Oi? Se você puder liberar uma última oração aí, daí a gente encerra. Falhou de volta, Gisá. Acho que nós temos alguns minutinhos, dá para você liberar uma oração para a gente encerrar. Sim. Pai, eu agradeço por esses homens também, pelos filhos e por essas famílias. Eu te agradeço porque o Senhor, de uma maneira única, uma maneira amorosa, uma maneira poderosa, tem nos guardado, Senhor. Nos guardado do mal, tem nos preservado. Mas é legal porque o Senhor tem nos feito também uma família única, seja no movimento Voe Borboleta, seja cada um em sua igreja, seja cada um no seio da sua família, dos seus parentes. Mas nós, acima de tudo, queremos ser uma testemunha viva, uma testemunha fiel de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor faz as coisas, de que o Senhor não é um Deus limitado, o Senhor é um Deus sem limite, que o Senhor é um Deus criativo, e que tudo que o Senhor puder dispensar nossas vidas para que se cumpra o seu propósito, para que assim as pessoas sejam libertas, as pessoas aceitem a Cristo, as pessoas sejam alcançadas, nós aceitamos isso agora em nome de Jesus, Senhor. Cada família aqui,
Cada pessoa que, por acaso, não consiga ter um encontro contigo, uma transformação genuína, ainda viva temores, desconfianças, que isso caia em nome de Jesus, porque nós sabemos que isso não é verdade. Nós queremos uma vida liberta, uma vida plena, uma vida intensa, uma vida alegre. Em cada família representada, em cada lar representado, porque quando o Senhor entra no lar, Pai, as trevas saem. Quando nós temos casa, nós temos tudo de bom. Tudo que é bacana está conosco. Que o Senhor possa continuar transformando nossas vidas, porque nós somos imperfeitos, mas carecemos bastante do Senhor. O Senhor possa continuar alcançando nossos filhos, transformando, empoderando nossos filhos, que os nossos filhos possam estar ouvindo mais o Espírito Santo, que essa geração possa ser uma geração transformadora do mundo, uma geração que o inferno reconheça que eles são 100% Jesus, eles são Jesus na veia, eles são Jesus no coração, que as palavras das crianças, como diz a sua palavra, da boca dos pequeninos, daqueles que te louvam, saiam profecias, saiam palavras de poder, que desde já eles possam estar transformando a vida das pessoas ao redor, no ambiente deles. Aos maridos, eu quero abençoar dizendo que vocês são fortes, vocês são corajosos, vocês não competem, vocês andam com a sua esposa lado a lado, vocês se amam, vocês são contribuintes e vocês fluem juntos no Espírito. E para as mulheres, para as borboletas, eu declaro que vocês vivam mais, de uma maneira mais profunda. Deus, ele é uma fonte inesgotável, nós não conhecemos tudo, nós não temos tudo, nós não sabemos de tudo. E quando assim vocês acharem que sabem, Deus vai colocar mais, acrescentar mais. Nós não queremos estar nesse rio nos tornozelos, nos joelhos, nós queremos aprofundamento do rio. Nós queremos se aprofundar. Que essas mulheres se aprofundem nesses rios, haja como segurar, que haja profundidade, que nós possamos viver uma vida poderosa em Cristo, uma vida genuína e uma vida que as pessoas elas sejam impactadas através dessas famílias, dessas crianças, desses maridos, desses avós, desses avós, dessas mulheres também, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigada, muito obrigada. Boa noite aí. Beijos. Seguimos voando juntos, todos juntos. Obrigada por aceitar o convite. Tchau. Tchau, Gisá. Obrigado. Abraço. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigada por participarem. Semana que vem tem algum marido, não sei quem. Votem aí, eu vou pôr um boxzinho. Vocês votam qual marido de qual borboleta vocês querem ouvir, tá bom? Beijos, amo vocês. Tchau.